nos agasalhe nas vibrações do seu amor, para que essa reunião seja proveitosa para todos nós aqui presentes, para vocês, para mim e para os espíritos que são trazidos pelos benfeitores espirituais, para serem também, assim como nós, esclarecidos, orientados e ajudados, né? É um equívoco quando se pensa que os espíritos só são beneficiados em reunião mediúnica. Em reuniões como essa, que aliás a Federação Espírita Brasileira fez muito bem em denominar de reunião de assistência espiritual, que há o esclarecimento, ao passe e a água magnetizada, né? Então o que ocorre aqui é uma assistência espiritual, né? E antes de iniciar, nós saudamos as mulheres aqui presentes pelo Dia da Mulher, né? Rogando a Deus que abençoe as suas lutas, que vocês sejam vitoriosas nas lutas que projetam para o progresso de vocês. Lembrando uma coisa importante, que a doutrina espírita apresenta no seu texto doutrinário a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Quer dizer, isso é importante a gente dizer num momento desse, né? Que a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos colocando a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Que são os mesmos, os espíritos que reencarnam, né? Em corpos masculinos e em corpos femininos, né? E a gente assiste aí uma situação difícil porque passam as mulheres, né? Quando na mesma função, às vezes, que o homem, a mulher ainda ganha menos e outras coisas, né, mais complexas e complicadas. Mas rogo a Deus que abençoe a luta de vocês, para que vocês sejam vitoriosos nela, e serão, claro, porque o desejo de Deus é o bem de todos, somos todos seus filhos, né? Bom, nós vamos tratar da importância do estudo na casa espírita, né? Essa é uma questão que toda casa espírita enfrenta uma série de dificuldades, né? Das pessoas não quererem participar do estudo. Então, nós trazemos aqui algumas reflexões para que a gente possa entender melhor essa questão do estudo na casa espírita, segundo a proposta da doutrina que nós elegemos para orientar a nossa vida, né? Alguns conceitos preliminares, porque para a gente entender às vezes um tema, há a necessidade de conceitos preliminares que vão nos moldando para o entendimento melhor do tema, né? No Livro dos Médiuns, na introdução, diz Kardec o seguinte: diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Quer dizer, veja, se por um lado Kardec afirma isso no Livro dos Médiuns, na introdução, que as dificuldades que nós encontramos, e são muitas, infelizmente, quer dizer, a gente sabe, porque como expositor a gente percorre várias casas espíritas, né? Então a gente toma conhecimento de coisas que realmente são estranhas a nosso ver, né? E segundo a proposta da doutrina. Então ele diz que as dificuldades surgem pela ignorância dos princípios da doutrina. Porém, veja, havia um sociólogo espírita, Paulo Roberto Santos, que eu sempre admirei muito, desencarnado há algum tempo, né? Ele, na pesquisa como sociólogo, ele é professor universitário em Minas, ele dizia o seguinte, que numa pesquisa que ele fez,
ele observou que o conhecimento espírita no nosso meio estava muito superficial. Agora veja, se de um lado Kardec diz que as dificuldades que nós encontramos no nosso meio são oriundas da ignorância dos princípios doutrinários, por outro lado, o Paulo Roberto Santos, na pesquisa que ele fez, ele observou que o conhecimento doutrinário no nosso meio estava muito superficial, necessitado de algum aprofundamento, né? Diz Kardec, a prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente o estudo sério e completo pode prevenir. Quer dizer, Kardec aqui complementando a questão do estudo sério, que a prática espírita é difícil, e as dificuldades que apresenta, somente um estudo sério e completo pode prevenir. Então, na medida em que o Paulo Roberto Santos, né, para mim era uma inteligência, eu tinha um contato direto com ele, e a gente trocava informações, e, na minha opinião, era uma das cabeças importantes do movimento espírita. Desencarnou, ele já vinha doente há algum tempo, né? Então, ele diz que o conhecimento espírita está superficial. Por que isso? Eu acho, quer dizer, veja bem, aí eu vou entrar no achismo. Eu não estou dizendo que eu estou com a última verdade nesse ponto, mas é porque o conhecimento espírita ainda se baseia muito em obras mediúnicas romanceadas, faltando um estudo da condição experimental espírita, porque o espiritismo surgiu fruto de uma pesquisa de Allan Kardec, né? O criador da ciência espírita, quer dizer, foi Allan Kardec. Aliás, Herculano Pires toca muito nessa questão, né? Espíritas exaltados, está no Livro dos Médiuns, item 28. Kardec divide os espíritas em espíritas imperfeitos, são aqueles que conhecem a doutrina e não colocam em prática na sua vida diária os seus princípios. Espíritas experimentadores são aqueles que dão preferência à parte fenomênica, à parte filosófica ou moral. E bons espíritas são aqueles que conhecem os princípios e usam esses princípios no seu dia a dia, na relação com as pessoas, que esse é o objetivo da doutrina espírita, é a transformação moral nossa, criando uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Esse é o objetivo, né? E ele fala também em espíritas exaltados. Então vamos ver. Diz ele, o exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece ou ofusca. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Ele chega a dizer que os espíritas exaltados prejudicam muito o desenvolvimento do espiritismo em termos coerentes e consequentes, porque eles começam a divulgar por falta de conhecimento, e eles se empolgam, né, com às vezes o início, a leitura de um livro mediúnico, a leitura de uma obra espírita. Eles se empolgam e eles tiram ilações a respeito desses livros, sem que eles tenham um conhecimento básico. Vejam bem que nós não podemos começar a construção de um edifício pelo quinto andar.
nós temos que começar pelas fundações, e a partir das fundações nós vamos chegar um dia ao quinto andar. A mesma coisa acontece com a doutrina. A literatura espírita é dividida em 3 momentos importantes, né? A literatura básica de Allan Kardec, a literatura clássica, que são praticamente os contemporâneos de Kardec e que seguem o mesmo rumo de Kardec na condição experimental, Leon Denis, Gabriel Delane e tantos outros, né? E a literatura subsidiária, desenvolvida principalmente no Brasil, né? Através de Chico Xavier e tantos outros, né? Ivone Pereira, Divaldo e tantos outros médios importantes, e tantos companheiros estudiosos da doutrina, como Emílio Miranda e daí por diante, né? Então, essa questão dos espíritas exaltados, é preciso que nós tenhamos cuidado, que não sejamos nós levando aí para fora informações que não tenham a coerência da doutrina, porque muitas vezes as pessoas de maior cultura não aceitam o espiritismo pela forma como ele lhe foi apresentado, com fatos absurdos que nem a doutrina aprova, que nem os espíritos superiores aprovam. Muitas pessoas de cultura, muitas pessoas que têm um conhecimento na área social, na área intelectual de uma forma geral, não aceitam muitas vezes o espiritismo justamente por essa condição da informação que lhe chegou, que ele acha inverossímil e difícil de se acreditar, né? Espiritismo ou doutrina espírita, isso está no livro que é o Espiritismo. Porque vejam bem, eu não estou falando do que eu sei, eu estou falando do que diz a base da nossa doutrina. Porque a gente conhecendo a base, com a base kardeciana, por exemplo, com esse livro que é o Espiritismo, a gente aprende um senso crítico espírita. Tem 3 diálogos importantíssimos desse livro que muita gente não dá valor, mas ali a gente aprende o senso crítico espírita. É Kardec dialogando com o cético, com o padre e com o crítico. Muito interessante esses 3 diálogos, que no grupo Redenção, o estudo sistemático, que o nosso não é sistematizado, é estudo sistemático da doutrina espírita. A sigla é a mesma, ERG, né? O estudo lá é de toda a obra de Allan Kardec, né? Nenhum médium do Redenção, aliás, todo médium do Redenção está ligado a um grupo de estudo. Começa com o Espiritismo e a gente segue estudando toda a obra kardeciana. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque você conhecendo a base, aí depois você pode se dar ao prazer de ler outras obras. Você vai ter condição, pelo espírito crítico que você criou, pelo estudo, e não só pela leitura. A obra de Kardec não é para ser lida, é para ser estudada. Quando a gente vê aí, leia Kardec, devia estar lá, leia e estude Allan Kardec. Uma vez uma senhora chegou para mim, lá no Redenção, e disse: o livro dos médios é muito maçante. Eu digo: como leitura é, mas como estudo é uma beleza aquele livro. Agora vejam bem, o presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, há uns 15 ou 20 anos, o Redenção vai fazer agora em setembro 41 anos, deve ter uns 20 anos mais ou menos, foi fazer uma palestra no Redenção. Ele era um advogado, ele tinha saído da presidência da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então ele informou na palestra que ele fez que numa pesquisa, segundo ele, feita em Minas, 70% dos médicos que trabalhavam em reunião mediúnica não conheciam o livro dos médiuns. Quer dizer, quando a gente fala em espiritismo ou doutrina espírita,
A gente está falando em ciência, filosofia e moral, ou como quer alguns, religião. Mas Kardec usou no livro O que é o Espiritismo a palavra moral. Então eu estou utilizando como ele o fez. Então, ciência, filosofia e moral. Conhecendo a ciência espírita, que foi criação de Allan Kardec, a filosofia e a moral espírita são obras dos espíritos superiores. Os espíritos superiores chegam a dizer que a moral espírita é a moral genuína do Cristo, não a moral do movimento humano cristão, que o movimento humano cristão criou muitas dificuldades, mas a moral que o Espiritismo pretende nos trazer é a moral genuína da palavra do Cristo, né? Então, filosofia e moral é produto do ensinamento dos espíritos superiores, tranquilamente. Isso é de uma importância enorme para nós. Agora, a ciência, através da qual essa filosofia e essa moral surgiram, foi obra de Allan Kardec. Se ele não tivesse criado essa ciência, que tirou do fenômeno mediúnico os escolhos, os enfeites, os penduricários, tudo aquilo que não havia necessidade nenhuma para uma manifestação mediúnica, quer dizer, nós não teríamos aquilo que ele denominou ciência espírita. Ele mesmo a definiu como sendo o estudo da relação dos espíritos conosco e vice-versa, e em consequência o estudo do mundo espiritual. Esse é o objeto e o objetivo da ciência espírita. Então é muito importante a gente conhecer, e a ciência espírita está assentada no Livro dos Médiuns. Existe um capítulo 29 que é de uma importância para uma reunião mediúnica, fala em homogeneidade, né? É de uma importância grande para o êxito de uma reunião mediúnica, esse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, né? Então, ciência, filosofia e moral. Nós gostamos até de dizer aí fora, não, o Espiritismo é uma ciência. Mas aí eu pergunto, o que eu conheço dessa ciência, né? Eu pratico o Espiritismo segundo essa ciência, né? Porque quando eu tive uma grande dificuldade, porque com 23, 22 anos mais ou menos, vou fazer 80 ano que vem, eu tinha 21, 22 mais ou menos, surgiram fenômenos anímicos e mediúnicos, eu não tinha nenhuma relação com isso. Eu vou resumir muito. Aí então fui para a psiquiatria, a psiquiatra me mandou para o centro espírita, dizendo que eu não tinha nada a ver com a psiquiatria, que eu fosse procurar um bom centro espírita. Eu procurei, tomei passe, melhorei, saí, não voltei, voltou tudo de novo, eu voltei lá no centro e isso aconteceram 3 vezes, né? Eu saía, entrar, melhorava, eu ia embora. Voltava a acontecer tudo de novo, voltava eu lá para tomar. Bom, aí eu fui, se eu melhor aqui tomando passe, eu vou ficar aqui. Só que nessa casa não tinha estudo. Então, veja bem, eu passei um tempo enorme sem estudar e, àquela época, fui induzido a uma prática mediúnica sem conhecimento algum. Que antigamente era assim, médium, bota na equipe mediúnica, bota na mesa, né, ou coisa do gênero. Só que 7 anos depois eu entrei numa dificuldade de tal sorte que não havia como a casa que eu estava me ajudar. Aí então eu acabei me desligando. Eu aí já era casado, tinha 2 filhos pequenos. Aí nós nos desligamos dessa casa e Mariana fomos para o Rio.
Aí chegando lá, fomos procurar várias casas espíritas para eu me tratar. Eu estava doente, estava necessitado. Mas em toda casa espírita que eu chegava, aí que eu falo como é importante o estudo. Mas o estudo dessa base, porque essa base é que nos dá condição para guiar outras pessoas. Que eu jamais luto no Redenção muito para que não aconteça com os médios do Redenção o que aconteceu comigo. Aí a gente ia numa casa espírita, lá no Rio, casas boas, que me indicavam. Não, você é médico, você tem que trabalhar. Eu trabalhava, quanto mais eu trabalhava, mais eu piorava. E aí saía daquela casa, né? Não, estou muito pior. Aí ia para outra casa espírita, a mesma coisa. Você é médico, você precisa trabalhar, é caridade, que não sei o quê. Essa caridade que no fundo é um ônus terrível nas costas das pessoas. Bom, aí eu, desiludido, porque não tinha condição, eu falei, Maria, não vou frequentar mais casa espírita. Vamos ficar em casa fazendo evangelho. Eu tenho 4 filhos, né? Na ocasião eu tinha 2, eram bem novinhos. Eles disseram, nós vamos ficar fazendo evangelho em casa, e daí vamos ver o que vai dar. E continuamos a fazer evangelho. Um dia ela viu num folheto espírita que a Ivone Pereira estava atendendo as pessoas lá na Piedade. Aí Jaime, vai lá conversar com ela. Eu falei, eu não vou não, porque eu posso ter mais de uma decepção, mas eu vou escrever uma carta para ela. Escrevi uma carta para ela, olha, com menos de uma semana eu tive a resposta. É a coisa mais importante, é o documento mais importante que eu tenho e que eu guardo com muito carinho. É pena que a parte, porque veio a carta dela, escrita pela mão dela, a tinta, né? Me informando da minha situação, e veio uma mensagem que ela tirou de Bezerra de Menezes para mim. E no caso, a mensagem está, o lápis a gente quase não enxerga, então eu transcrevi para que eu não perca o conteúdo daquilo. Então Bezerra disse para mim o seguinte na mensagem: meu irmão, você está esgotado física, espiritual, mental e mentalmente. Descanse e se desligue de toda atividade mediúnica. Oh, meu Deus! Quando todo mundo mandava, trabalha, porque no trabalho mediúnico é um dispêndio de energia nervosa, e é o que eu precisava. Ele falou, pare com toda atividade mediúnica. E ele continua dizendo, pare até, veja bem, um espírito que recomenda que todos estudem, leiam, para que aprendam sobre a doutrina. Ele diz para mim, pare até com a leitura. E quando recomeçar, diz ele, recomece por Jesus e Kardec. Foi a recomendação de Bezerra para mim, através da Ivone Pereira. Eu tenho uma gratidão a Ivone Pereira e a Bezerra enorme por isso, porque foi aí que eu fui a estudar a obra de Allan Kardec e dali tirar proveito e ver que muita coisa que me ensinaram e que me fizeram passar não tinha nada a ver com a doutrina. É o dirigente da casa que acha que é assim e é assim. Quer dizer, a ciência espírita não é muito, acho que não é muito bem vista. Agora, nós aplicamos no Redenção a ciência espírita tranquilamente, porque eu não quero que os médios do Redenção passem, porque eu só não fiquei louco, porque Deus não permitiu, e minha esposa que está aqui presente me ajudou muito. Essa mulher me ajudou tanto. Eu tenho uma dívida de gratidão a essa mulher, que acho que não sei quando que eu vou pagar isso, porque ela me ajudou muito, muito. Eu cheguei a uma total pane mental e espiritual, fruto de má condução. Enquanto você vê, aí Bezerra diz logo, pare com tudo. Você está esgotado espiritual, mediúnico, mentalmente, fisicamente.
e parar até com a leitura. Por quê? Porque eu, nesse estágio, qualquer coisa que eu lesse, eu poderia entender de forma equivocada, claro. Então vocês veem a partir daí como é importante a gente conhecer os princípios, porque lá no Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre essa questão do desgaste na prática mediúnica, como isso deve ser observado e visto, não só pelo médium, como pelos dirigentes da casa espírita, né? Diz ele: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Kardec dizendo: como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e o Espírito. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Quer dizer, Kardec fazendo o fecho aí de ciência, filosofia e moral, né? Porque, vejam bem, se não fosse essa pesquisa que ele fez, tirando do fenômeno mediúnico até na ocasião, né, aqueles enfeites e badulaques que muita gente colocava, mostrando que para a prática da mediunidade não precisava de nada daquilo, né? Ele não teria, se ele não tivesse feito isso, ele não teria, nós não teríamos, aliás, conhecido uma filosofia e uma moral tão coerente e tão consequente como temos. Nós temos essa moral e essa filosofia obtida por Kardec e que vem dos espíritos superiores pela forma adequada como ele conduziu o fenômeno mediúnico, que ele aprendeu a conduzir o fenômeno mediúnico. Livro dos Médiuns, capítulo 3, método. Quem desejar conhecer o Espiritismo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que mais do que qualquer outra ciência não se pode aprender brincando. Quer dizer, ele vê o Espiritismo como uma ciência. Herculano Pires diz muito bem que Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não como um templo religioso, mas como um laboratório de observação. E claro que foi. Então ele diz: aquele que desejar conhecer seriamente o Espiritismo tem que submeter-se a um estudo sério. Essa casa tem estudos, essa casa abre as portas, né? Companheiros voluntários estão aqui para nos ajudar a entender melhor essa doutrina e praticá-la de forma coerente. Porque o mais importante é o aprendizado que a gente angaria aqui, mas, além disso, é o uso desse aprendizado na vida familiar, na vida profissional e na vida social. Porque eu não conheço um bom médico que não seja antes um bom cidadão. Não existe, não pode existir, porque o espírita, no meu entendimento, precisa levar para a sua relação com a vida os princípios da doutrina que abraçou. Eu elegi o Espiritismo para conduzir a minha vida. Então, por quê? Pelas verdades que eu encontrei, não só escritas, mas como pelas experiências, porque eu passei me demonstrando que o que estava escrito corresponde a uma realidade. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências ensina. Kardec coloca uma coisa muito importante aqui: o ensino espírita não é um ensino de cátedra, não existe isso. Não existe a relação entre professor e aluno no Espiritismo.
Eu não acredito em professores de espiritismo. Eu acredito sim em companheiros que estão estudando já há muito tempo e continuam estudando, né, para que possam não só aplicar esse resultado na sua vida, mas que possam ajudar outros a entenderem. Mas esse estudo não é uma relação de professor e aluno, porque essa relação de professor e aluno, no caso do espiritismo, ela se torna improdutiva, e nós vamos ver por quê. Espírito de verdade, segundo o nosso entendimento, e se a gente quiser confirmar, vai lá no item 48 do Livro dos Médiuns, que a gente encontra Kardec chamando Jesus de Espírito de verdade ali no item, né? O Espírito de verdade, segundo o nosso entendimento, é Jesus, né? Vamos ver o que a advertência que ele faz a nós espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo: espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Olha, sem fraternidade, sem solidariedade, não existe casa espírita, não existe movimento espírita. Sem esse senso de fraternidade, sem o senso de solidariedade, não existe prática espírita. Então ele diz: espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Sem amor e sem instrução, não existe espiritismo, existe mediunismo muitas vezes. E mediunismo não é espiritismo. O mediunismo é uma prática mediúnica sem coerência, que não está baseada realmente em experimentações importantes, como fizeram Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane e Hermínio Miranda aqui no Brasil, né, que foi de um primor de experiência. As obras de Hermínio Miranda são extraordinárias para que a gente entenda melhor a prática do espiritismo, né? No cristianismo, diz o Espírito de verdade, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Como eu disse, os espíritos superiores falam que a moral espírita é a moral do Cristo, a moral genuína, e não a moral do cristianismo humano. Mas o espiritismo pretende reviver a moral genuína do Cristo, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. A gente faz isso na nossa relação com as pessoas, na família, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral. Nós estamos vivendo um momento de uma sociedade altamente egoísta e violenta. Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? A gente nunca pensa no outro, nunca. Isso está criando mais dificuldade e mais violência. Agora vem o Espiritismo dizendo que a função do Espiritismo é a nossa transformação moral. É justamente para que nós aprendamos a sermos fraternos, solidários com a dor humana. Quanta dor tem por aí, gente. Outro dia, na televisão, aquele médico, esqueci até o nome dele, Drauzio Varela, deu um exemplo de humanidade que há poucos espíritas têm condição de dar. Chico daria, tranquilamente. O que ele fez, Chico faria. Chico Xavier faria, tranquilamente. Ele deu um exemplo de humanidade, que é isso que nós estamos precisando. Ele abraçou um transexual que chorava por solidão, chorava por falta de apoio, tudo. Ele, como médico, ele abraçou e confortou até um padre católico, um que canta, né? Eu esqueço o nome dele. Ele fez um artigo sobre isso, dizendo: isso aí é que é evangelho, gente. E o homem é materialista. O homem é materialista e nos dá um exemplo de humanidade extraordinário. E nós espíritas
estão marcando passo, achando que dentro do centro espírita, o centro espírita é altamente importante. Olha, o Redenção me ajuda tanto, que veja bem, eu moro aqui em Itaipu, trabalho no Redenção lá no Andaraí, eu levo 1h e pouco de carro, muitas vezes com esse trânsito louco, ponte, às vezes eu levo até 2 horas, né? Mas aquela casa me faz muito bem, como essa casa aqui faz bem às pessoas que a frequentam. Nós precisamos desse contato, nessa atmosfera espiritual que é criada aqui, para nos fortalecer para a luta lá fora, porque a nossa luta é lá fora. Aqui é o referencial que a gente vai apanhar. Essa força magnética, fluídica que a gente vai apanhar, e Kardec tem um tema extraordinário, atmosfera espiritual, na Revista Espírita, que ele fala justamente sobre isso. Quer dizer, as verdades estão nas palavras de Jesus, mas nós até hoje não saímos do nosso egoísmo, da nossa paralisia do sentimento. Farinha pouca, eu já disse o meu perão primeiro, não tenho nem dúvida. Ensino espírita, diz Kardec no livro Obras Póstumas: um curso regular de espiritismo seria dado com o fim de desenvolver os princípios da ciência espírita e propagar o gosto pelos estudos sérios. Ora, ele está dizendo aqui, ele fala em curso regular de espiritismo. A FEB tem o processo que ela propôs do estudo sistematizado através de apostilas, né? E o objetivo desses cursos é também fazer com que as pessoas tenham prazer de estar ali estudando. Agora, isso é da responsabilidade nossa de dirigentes, né? Dos responsáveis, lá no grupo nós chamamos de facilitadores, né? Dos grupos de estudo. Dos facilitadores é que tem a responsabilidade de tornar aquele estudo atraente para que as pessoas saiam dali doidos para chegar semana que vem para retomar o tema para estudar. Mas é um estudo dinâmico e que todos participam, né? Esse curso, diz Kardec, terá a vantagem de criar a unidade dos princípios e obter adeptos esclarecidos, capazes de difundir as ideias espíritas e desenvolver grande número de médios. Encara este curso como capaz de exercer influência capital no futuro do espiritismo e em suas consequências. Quer dizer, Kardec propõe um curso regular de espiritismo, e essa casa aqui tem vários cursos, né? E a proposta é essa, de que nós aprendamos para que possamos exercer essa doutrina que se consola, não é porque tem uma purpurina, é porque nos esclarece e nos predispõe a uma vida melhor, a uma vida em que a gente está disposto a começar a mudar alguma coisa. O tamanho do nosso egoísmo, você já percebeu? Ou eu procuro de vez em quando perceber se o tamanho do meu egoísmo está prejudicando muito a minha relação com as pessoas com quem eu convivo, e às vezes está. Então é hora de eu começar a trabalhar isso em mim. Olha, se eu não me melhoro, nada muda, mas se eu melhoro e se você se melhora, o mundo melhora, a nossa humanidade melhora. O que nós precisamos é de atitudes. A instrução espírita, dizer, não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria dos fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é. Ele está dizendo aqui que o estudo espiritismo não corresponde somente ao estudo moral dado pelos espíritos,
mas também o estudo da ciência, para mostrar a gente o que é possível e o que não é, porque senão a gente vai cair em esparrelas como eu caí. Quer dizer, ele diz: a pesquisa das causas, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é. A instrução espírita não corresponde somente ao ensino moral dado pelos espíritos. Eu vou contar uma coisa para vocês veem que eu fui chamado para falar numa casa espírita, e a senhora disse para mim: ó, você vai falar, mas vai falar sobre o Evangelho. Olha quanto preconceito. Você vai falar sobre o Evangelho, e coloca o Evangelho numa situação difícil, porque você vai falar para senhoras de idade, senhoras enfermas, às 3 horas da tarde, então vocês não podem falar. Quer dizer, as pessoas de idade e as mulheres não podem conhecer ciência espírita, não podem conhecer filosofia espírita. Por quê? A título de quê? Elas não têm raciocínio para entender? Ou elas dormem na reunião? Aí o que acontecia? Eu comecei a observar que aquele pessoal ia para lá com o Evangelho decorado, aí todo mundo dormia na reunião. As senhoras de idade, cansadas, 3 horas da tarde, todo mundo cochilava. Olha, não há tema da ciência espírita que a gente não traga a consequência filosófica e a consequência moral dele. Porque espiritismo é isso. Espiritismo é ciência produzindo conceitos filosóficos e consequências morais. Kardec afirma nesse capítulo 29 do Livro dos Médiuns que, aliás, no Livro dos Médiuns ele diz que o fenômeno mediúnico sofre influência moral do médium e sofre influência do meio onde o fenômeno ocorre. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele diz: o fenômeno mediúnico é o somatório da influência do espírito manifestante, mais a influência do médium e mais a influência do meio onde ocorre o fenômeno. Então, meus irmãos, se o meio não é qualificado, a gente não pode garantir a fidelidade daquele fenômeno. Kardec, Leon Denis e Hermínio Miranda falam em seleção para participar em equipe mediúnica, e é corretíssimo esse processo seletivo para participar de reunião mediúnica. Às vezes a gente coloca uma pessoa numa reunião mediúnica que vai destruir a harmonia da reunião mediúnica, e sem harmonia não existe o que Kardec chama de homogeneidade na reunião. A homogeneidade é necessária porque o meio influencia o fenômeno, então o meio precisa estar homogêneo para que ele possa exercer uma influência benéfica no fenômeno e nós temos resultados confiáveis, né? Grupo de estudo, eu coloco aí essa forma de estudar, né, sentados assim em círculo, que aí a gente olha um no olho do outro, né? A gente começa a discutir os assuntos, trazer os temas, um lê, o outro começa a comentar, aí um olhando para o outro, né? Sem aquela relação de professor e aluno, que essa relação muitas vezes deteriora o conhecimento. No início do Redenção, ainda na Barão de Mesquita, muito tempo, vai fazer 41 anos, isso tem uns 30 anos, eu era o professor de espiritismo, eu aprendi muito porque eu tinha que estudar, mas o resultado, olha, desse tamanhozinho, não tinha nada. Eu falei: não, tem que mudar esse tipo de estudo, isso não está dando certo. As pessoas vêm para cá como se fosse para o colégio comer merenda, né? Porque a gente, para estudar, tem a hora do estudo e tem a hora da merenda, mas querer merendar o tempo inteiro não dá certo. Kardec chega a dizer, né? Não se pode aprender espiritismo brincando. Então esse sistema de círculo de pessoas eu acho muito interessante, porque nos ajuda a integrar as pessoas para estudar, porque o estudo espírita, para ser efetivo, ele tem que ser afetivo. Sem afetividade, sem companheirismo numa equipe de estudo, o estudo não rende, não rende.
Diz Kardec, no Livro dos Médiuns, as reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens, pois permite o esclarecimento pela permuta de pensamentos, pelas perguntas e observações feitas por qualquer um, de que todos podem aproveitar-se, mas para se obterem resultados desejáveis requerem condições especiais, que vamos examinar, porque seria errôneo tratá-las como uma das sociedades comuns. Quer dizer, então ele diz que as reuniões espíritas podem oferecer para nós, né, vantagens, pois permite o esclarecimento através da permuta de informações entre os que participam do grupo. Isso. E o facilitador está ali para não deixar, primeiro, o assunto parar. Segundo, para não deixar ver aquele que só ele fala, né? Todos vão falar, poderão acrescentar, poderão trazer o seu entendimento, para que seja tudo colocado segundo a proposta da doutrina espírita, né? Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a soma de todos os seus membros, formando um feixe, uma espécie de feixe. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Então ele fala que uma reunião, né, é um ser coletivo cuja qualidade é o somatório das qualidades das pessoas que estão ali, e correspondendo a um feixe, né, de várias, e que esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo. Então um grupo de estudo tem que ser homogêneo. E o que é um grupo homogêneo? É todo mundo pensar igual? Não. É todos estarem ali cumprindo com o objetivo da reunião, que é o estudo. Se todos estão ali cumprindo com o objetivo, tentando entender, tentando se esclarecer, os que sabem mais um pouco ajudando os que sabem menos, né? Criando um ambiente afetivo, harmonioso e de aprendizado da doutrina, aí o grupo cresce, porque essa casa aqui, o mais importante como redenção é que o grupo cresça. Não é uma pessoa que tem que estar crescendo só espiritualmente falando, são todos. É preciso que todos estejam engajados nesse projeto. E como já chegou a minha hora, vejam, é preciso de nós refletirmos sobre essa condição do estudo. É preciso que estudemos. Como eu disse, ninguém começa a construção de um edifício pelo quinto andar, é impossível. Jesus, quando fala no homem prudente, ele diz que esse homem, ele ergueu a sua casa em cima da rocha. Porque do contrário, se erguer em cima na areia, vem o temporal da experiência humana e essa casa ruim. Mas a casa que é construída em cima da rocha, aí vem o sofrimento, a dor e a dificuldade, a gente enfrenta, a gente está de pé. A gente vai cair em muitas oportunidades, vai cair, vai sofrer, vai chorar, vai reclamar, mas aí a gente volta, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. Meus irmãos, muito obrigado, e que estejamos sempre nesse projeto de progresso contínuo, né? Não pense que por isso eu já esteja em situação, é outro conceito equivocado, às vezes, do movimento espírita, achar que os expositores estão em situação, né, já de elevação espiritual. Nós estamos trabalhando contra as dificuldades que nós trazemos ainda conosco, e que às vezes não são tão pequenas. Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente noite, e mais uma vez, que Deus abençoe as mulheres aqui presentes.